Você já parou para pensar na sua carreira? Nós somos o Gente, o grupo de estudos em marketing, tecnologia e ecologia, e hoje, na nossa amostra científica, nós vamos tratar sobre a carreira do profissional de marketing. O marketing pode ser compreendido por dois aspectos, um aspecto mais teórico, filosófico, e um aspecto relacionado às suas práticas, às suas técnicas. A base conceitual do marketing está relacionada à troca, nesse momento onde o desejo e algo que foi criado para a satisfação desse desejo se encontram. Nesse momento, é gerada uma experiência, e essa experiência precisa ser memorável, agradável, interessante, culturalmente enriquecedora, ética e principalmente autêntica. É nessa relação que o marketing pode então aplicar as suas técnicas, favorecendo assim um relacionamento de longo prazo mais interessante. Observe que o marketing acompanha e compartilha dos caminhos da sociedade. Ele influencia e é influenciado por ela. Portanto, o marketing tem responsabilidade por essa sociedade. Essas são algumas contribuições teóricas que vão fortalecer o marketing na sua prática. Agora, se você me pergunta por onde começar, eu diria para começar se aproximando e compreendendo melhor o comportamento humano. Então, o marketing precisa acompanhar o comportamento do consumidor, seus interesses, processos e poder de escolha, além da cultura, socialização e aprendizagem associados ao consumo. Para tanto, busca o conhecimento da sociologia, antropologia, economia, psicologia, entre outros caminhos, para a compreensão das relações sociais. Neste sentido, o consumo atua como um mecanismo social, produtor de sentidos e identidades relacionados às diversas formas de provimentos e acessos a bens e serviços, não apenas aqueles que são ofertados pelo mercado. Um consumo que permeia para além das coisas, que comunica e demarca a posição do indivíduo no mundo, suas tradições e seus contextos. Essas vertentes sobre consumo e marketing acompanharam as diversas mudanças sociais e tecnológicas que ocorreram ao longo dos anos. Com a quarta revolução industrial, a chamada Indústria 4.0, surgem novas tecnologias, como a inteligência artificial, Learning Machines, Deep Learning, a internet móvel de quinta geração, o 5G, a internet das coisas e várias outras tecnologias. O marketing incorporou essas evoluções tecnológicas da indústria 4.0. Respeitando as relações de humanidade dentro desse novo ambiente digital, chegamos ao conceito de marketing 4.0. As antigas pesquisas de opinião hoje são infinitamente mais ricas ao analisar e entender os consumidores através de suas pegadas digitais. A troca e a interação entre cada aparelho, cada dispositivo e também com as pessoas, a interação e o envolvimento nas redes sociais, tudo isso mudou a forma do marketing dar suas respostas. A American Marketing Association, em 2017, conceitua marketing como uma atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que têm valor para consumidores, clientes, parceiros e sociedade em geral. Olá, meu nome é Marcele Pérez, sou aluna do 8º período do curso de Administração na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E eu posso te fazer uma pergunta? Já percebeu o quanto o mundo é dinâmico? Pois é, muitas das carreiras que existem hoje não existiam no passado e provavelmente já serão bem diferentes no futuro. Em marketing, esse pressuposto é ainda mais evidente. Novas carreiras surgirão. E a minha pergunta para você é: tá preparado? Tá desenvolvendo seu chá? Chá? O que é isso? Eu te explico. Chá
CHA é um acrônimo das palavras conhecimentos, habilidades e atitudes que estão relacionadas à gestão de pessoas quando estamos falando de gestão por competências. E de acordo com Scott B. Perry, competências é um agrupamento de conhecimentos, habilidades e atitudes correlacionados, que afeta parte considerável da atividade de alguém, que se relaciona com o desempenho, que pode ser medido segundo padrões pré-estabelecidos e que pode ser melhorado por meio do treinamento e desenvolvimento. E com isso podemos dizer que os conhecimentos são um conjunto estruturado de informações assimiladas pelo indivíduo. É o saber o que e o porquê fazer. As habilidades são o saber como fazer. E, por fim, as atitudes estão relacionadas aos aspectos comportamentais do querer fazer. E buscamos entender, através dessa entrevista, um pouco mais da trajetória do profissional do marketing. Se deseja atuar na área de marketing, o profissional precisa entender um pouco dos conceitos, habilidades e atitudes que precisa ter para conseguir alcançar um bom desempenho. Estamos aqui com a Monique Gonçalves, analista de RH. Monique, muito obrigada por estar participando com a gente. Eu que agradeço. Obrigada. Eu já gostaria de começar perguntando, o que é o CHA? O CHA é um conceito para a gente falar um pouquinho a respeito de competências. E esse é um termo muito importante na área de recursos humanos, dentro das organizações como um todo, porque nos dá base para vários tipos de avaliação do profissional, né? De modo geral, o C é conhecimento, ou seja, a parte técnica, a parte do conhecimento técnico para realizar a sua atividade. O H é de habilidade, né? É a questão de você colocar em prática o seu conhecimento, é o saber fazer. E o A é de atitude, que envolve o querer fazer, né? E, na verdade, o ideal é um equilíbrio entre essas três instâncias para que a gente possa ter um profissional com uma competência determinada, formada para o desenvolvimento da atividade profissional. Isso ajuda a gente de RH no momento da avaliação para contratação de pessoas, né? Porque a gente vai avaliar exatamente quais as competências se integram a um determinado cargo, a uma determinada posição, e não necessariamente num processo seletivo nós escolhemos as melhores pessoas, nós escolhemos as pessoas com as competências mais adequadas ao cargo em que a gente tem em questão. Ajuda a gente no sentido de promoção, ajuda no sentido de avaliação e feedback, o tempo todo dentro da organização, conseguir dar um retorno, melhoria das atividades, identificação de pontos de força e fraquezas, ou seja, necessidades de melhoria como um todo. Então, é uma ferramenta extremamente importante para a gente. Bacana, Monique. E o que se espera de um profissional do marketing? O profissional do marketing é aquele que tem que desenvolver estratégias, de repente, a respeito de um determinado produto, para que ele seja mais atrativo para o consumidor. Uhum. Né? Então, se espera que esse profissional ele possa pensar numa diversidade, que ele seja criativo, né, que ele consiga alcançar esse público, que ele seja empático, que ele seja dinâmico, ou seja, existem muitas características avaliadas e a gente espera que esse profissional possa alcançar para desenvolver da melhor maneira a função dele. Entendi. E, dito isso, o que você diria para alguém que deseja ingressar no mercado de trabalho na área de marketing hoje em dia? Bom, eu toquei anteriormente no ponto da diversidade. Então, eu acredito que hoje o profissional de marketing, primeiramente, ele vai ter que ser empático, ou seja, se colocar no lugar do outro, para que ele possa tocar esse outro, ele vai ter que entender um pouco esse lugar. E pensando que nós temos diversas maneiras de gostos, de pensamentos, então se você trabalha com a divulgação de algum produto, é importante que você conheça extremamente esse produto, mas que você também conheça extremamente o seu público, porque senão você não vai conseguir fazer uma correlação
para que faça sentido, para que você consiga promover essa divulgação, né? E além disso, busquem sempre se qualificar, não é especificamente só do marketing, mas remetendo ao chá, que a gente estava falando inicialmente, se você não tiver uma boa base, um conhecimento bacana, nesse primeiro momento de inserção no mercado de trabalho, para você poder começar a ter a habilidade, a sua base de conhecimento tem que ser bastante sólida. Então, que vocês se especializem, que vocês melhorem a cada dia, que vocês sejam ágeis, né, tenham um autodesenvolvimento, sejam focados nisso, porque o mercado está bem exigente. É verdade. Monique, muito obrigada pela sua participação. Agradeço de novo o seu tempo. E a gente vai gostar bastante aí de aprender um pouco mais. Muito obrigada, eu é que agradeço. Tchau. Bem-vindos, meu nome é Luciano Martins, eu sou estudante do curso de administração na Rural do 8º período. E estamos aqui com a professora, a doutora Janaína Souza, que é a professora adjunta na Rural, que é quem vai nos ajudar a entender como a carreira acadêmica pode ser uma opção na vida profissional de quem trabalha com marketing. Muito obrigado pela sua participação, professora. Eu que agradeço. Muito se fala sobre a desvalorização da educação no Brasil. Então, por que ser professor? Então, Luciano, quando se decide pela carreira acadêmica, significa que você acredita na educação como caminho, não é? A educação é capaz de proporcionar de forma muito generosa e sinérgica experiências que vão transformar a vida dos indivíduos, certo? E essa transformação ela se dá pelo aprendizado, pelas relações que são construídas, pela superação das dificuldades durante essa trajetória. Então, com isso, a educação é capaz de transformar a sociedade, não é? A educação é capaz de trazer propostas de caminhos, de soluções através do aprendizado. A educação liberta e também responsabiliza. Eu não acredito na desvalorização da educação, né? Eu preciso acreditar na valorização da educação, porque isso significa que eu estou tratando, através da educação, da construção da sociedade de um mundo melhor, uma sociedade melhor para os meus filhos, não é? Para a minha vida, não é futura. É isso. Eu acredito na educação e espero que todo aquele que procura esse caminho, essa trajetória acadêmica, também venha com essa cabeça de acreditar e de trabalhar para essa valorização. Não é? Entendi. E falando um pouco mais de uma perspectiva pessoal, o que te motivou a escolher essa carreira? E conta pra gente um pouquinho como é que foi que você trilhou esse caminho para chegar até aqui. Luciano, no meu caso, eu vim para a carreira acadêmica por conta do marketing, certo? Eu já tinha terminado a graduação, eu já era especialista em marketing, passei por um processo seletivo, eu trabalhava em organização e ingressei na carreira acadêmica porque era marketing, porque se fosse qualquer outra coisa não seria a minha escolha, não é? Dentro do universo acadêmico, então foram surgindo outras oportunidades. Eu acabei coordenando cursos, comecei a publicar na área, recebi convites para continuar, né, em outras instituições e fui seguindo a trajetória de mestrado e doutorado. O que se espera do perfil de um professor de marketing com relação aos conhecimentos, habilidades e atitudes que ele precisa ter e desenvolver para ser um bom professor? Quando a gente fala de marketing, o marketing é diferente de cálculo, né? E é muito rico e bem trabalhoso nesse sentido. Como ciência social aplicada, é necessário que você se atualize constantemente dessas modificações da sociedade, não é? Quando você me pergunta qual é o perfil desse professor, de marketing especificamente, Sim. É compreender que eu preciso acompanhar essas mudanças, tanto conceituais, não é, da área de marketing, quanto de gestão, de técnicas, de tecnologias, não é, de ferramentas possíveis para trabalhar com marketing. Bom, então, o profissional de marketing, né, o professor de marketing, ele precisa se nutrir de informações
provenientes da antropologia, da sociologia, da psicologia, da economia, mas também precisa entender de neurociência, não é? Porque hoje tratamos de neuromarketing. É importante entender um pouco de estatística, porque não tem como trabalhar com marketing relacionado à tecnologia no ambiente digital sem uma boa interpretação das análises, não é? E então, o professor de marketing acaba sendo esse ser polivalente e ainda tem a responsabilidade da compreensão dessa teoria, fazer com que o aluno consiga chegar à prática, né? A aplicação dessa teoria através das técnicas. Luciano, com relação às habilidades, eu vejo uma necessidade de uma habilidade linguística, uma habilidade técnica, né? De conhecimento de técnicas para lecionar e de técnicas sobre o assunto, não é? Uma habilidade humana, habilidade de liderança, de relacionamento. Acho que proatividade também, não é? Está mais ligado à atitude, mas esse comportamento mais proativo é importante para o professor. O entusiasmo, sabe? A capacidade de ter um brilho nos olhos também, isso é importante para lidar com um assunto tão dinâmico que é marketing. Eu acho também interessante a humildade, não é? Porque essa horizontalização que a gente vive, é necessário compreender que você pode tratar de um assunto e em sala de aula alguém pode ser o porta-voz da novidade que não o professor. Isso é natural, principalmente tratando de um assunto que é tão vivo, não é? Uma outra coisa é a representação do professor pelos seus próprios exemplos. Eu acho que isso é legal também. A liderança da autenticidade daquilo que você fala, certo? Como algo que você realmente faz e acredita, não é? Então, eu acho que essa atitude é importante. A autenticidade do seu discurso, a autenticidade daquilo que você prega em sala de aula. Sim, entendi. E o que você daria que você diria como conselho para alguém que deseja ingressar nessa carreira? Um estudante, né? No caso, estão vários assistindo a gente, um estudante que deseja, ainda está meio na dúvida, vai se formar como administrador, vai ser um bacharel, mas ainda não sabe muito bem que carreira vai seguir. O que você diria para esse estudante? Eu diria que se você deseja ser professor, pense que em sala de aula você está construindo aquele profissional que vai conduzir as organizações que você irá frequentar, não é? Então, conduza esse profissional para que ele seja a representação de um mundo melhor. Agora, com relação a dicas, né, da construção da trajetória, é importante investir em titulação. A pós-graduação, lato sensu, stricto sensu. O que seria o lato sensu? Dentro do lato sensu estão as especializações e o MBA, que dão a você o título de especialista quando você conclui esse estudo. Geralmente, uma especialização ou um MBA dura em torno de 1, no máximo 2 anos. Qual é a diferença? O MBA tende a uma prática mais profissional, certo? E as especializações não necessariamente, também podem, mas não necessariamente, estar ligadas a uma prática, tá? Ela pode ser mais teórica. E, no final, precisa cumprir, além da aprovação da disciplina, um trabalho final, uma monografia, geralmente, certo? Um trabalho de conclusão de curso qualquer, um plano de negócios, enfim, tem ainda essa superação de uma atividade final. E é semelhante ao TCC que a gente faz na graduação? Semelhante ao TCC, dentro da graduação, certo? Mas perceba que na especialização, né, enquanto, por exemplo, falando de administração, enquanto na graduação você tem várias disciplinas, não é? Várias áreas profissionais de marketing, você escolhe, então, uma área para se especializar, não é? Marketing, recursos humanos, logística, não é? Eu fiz especialização em marketing, por exemplo, entendeu? Mas não é necessário fazer especialização para fazer mestrado. Sim. Você pode não fazer especialização e iniciar diretamente o mestrado, tá?
O mestrado, aí sim, o mestrado você tem uma titulação maior que especialização, certo? O mestrado dura, em média, 2 anos, além das cadeiras de estudo, né, das disciplinas que você cumpre, você também termina um trabalho final. Então, no mestrado, você faz uma dissertação de mestrado, certo? Como produto final dessa trajetória de 2 anos, e pode seguir para o doutorado, que dura, em média, 4 a 5 anos de estudos. Você faz as disciplinas e no final, também apresenta um trabalho que se chama tese, né? Sim. A tese, imagina, tem uma propriedade maior, são 4 ou 5 anos de estudos, não é? E ali você desenvolve a sua argumentação a respeito das respostas para a tua pesquisa específica, certo? Uma outra coisa que vai impactar a sua trajetória profissional serão as suas pesquisas, não é? E as suas publicações daquilo que você produz como ciência, não é? Então, a sua produtividade acadêmica, ela se dá pelas pesquisas realizadas, pelas publicações que você tem, que são provenientes dessas pesquisas, e também de ações extensionistas, não é? Porque o conhecimento não pode ficar dentro dos muros da universidade. É importante que isso seja levado para a sociedade. Então, quando eu ofereço um curso ou quando eu faço uma mostra cultural na praça, eu também estou produzindo academicamente, não é? Interagindo com a sociedade. Professora, muito obrigado. Eu acho que as suas explicações ajudaram muito ao nosso estudante para poder entender como é que funciona a carreira. Eu agradeço, muito obrigado. Eu agradeço, Luciano. Então, só queria deixar a última fala. Quando você é professor, principalmente na área de administração, você é responsável pela formação dos gestores, que serão aqueles que administrarão as empresas e as organizações com as quais nós convivemos, certo? Então, isso é de uma responsabilidade muito grande. Desejo sucesso na trajetória profissional e nas escolhas de todos vocês. Muito obrigada e um grande abraço. Obrigado. Meu nome é Juliana, eu sou aluna do curso de turismo da Rural, estou no 8º período, e nós estamos gravando essa entrevista para o projeto de extensão do Gente, para saber um pouco mais das áreas que tem dentro do marketing, né? E eu queria saber um pouco de você. Eu sou a Jennifer Pompilho, tenho 25 anos, sou formada em Publicidade e Propaganda pela PUC. Hoje eu trabalho na empresa Oi, de telecomunicação. Entrei como stag e fui crescendo ali dentro. E hoje eu sou analista de Marketing 2. Já cuidei bastante da parte de conteúdo para as redes sociais da Oi. E hoje em dia eu vou entrar num formato onde eu desenvolvo diretrizes para as outras áreas de comunicação da companhia trabalhar. É um novo desafio e mais aprendizado, né? Sim, total. Sobre a parte de marketing digital. Eu vou pedir para você contar, né, como que foi a sua história, e qual o perfil que você traça, que você precisou, como foi que você ingressou nisso, sabe? Sim. Então, eu iniciei quando as redes sociais ainda estavam sendo trabalhadas totalmente voltada para o produto da companhia. E aí eu fui trabalhando aos poucos para aumentar a consideração de marca, que isso trouxesse uma relevância positiva para as pessoas, para a gente principalmente, como resultado, análise, enfim. Que trabalha com marketing, por mais que a gente venda, né, a gente trabalha com convencimento, a gente pega mais ali pelo lado do desejo da pessoa, acho que principalmente ser sincero. Acho que ser sincero e você deixar claro o que você quer entregar, né, o que você quer trabalhar. E como característica do marqueteiro, você compreender, ser compreensivo, ser dinâmico, porque as coisas mudam muito rápido. Ser dinâmico tanto em ações, né, chega uma coisa, faz outra, quanto em mudanças mesmo, no cotidiano, no contexto que você se encontra. É você ter algo para oferecer, você saber qual é o seu público, você desenvolver a comunicação daquilo, né?
saber quem você vai atingir e ali você gerar um tráfego para a pessoa clicar naquele link, para a pessoa saber mais daquilo. Se você quiser mais alcance, né, você entender qual é o seu público, você colocar um investimento de mídia, uma verba para alcançar mais pessoas. Se você quer um determinado público específico, você sabe qual é o seu público, você saber também fazer uma boa segmentação para aquela mídia ser mais clara, alcançar um público qualificado, para você também não sair mar aberto jogando para todo mundo. E o que você está oferecendo não ter nenhum reconhecimento, não ter retorno, porque às vezes você coloca mar aberto achando que é para todo mundo saber, e quando você vê, teve, sei lá, 2 cliques, sabe? Não compensa, né? Você quer acabar querendo abraçar todo mundo e não abraça praticamente ninguém. Me conta um pouquinho agora da sua trajetória, como que foi para você ingressar no mercado, quais habilidades você desenvolveu? Entrei como estagiária na área de comunicação de marketing, então realmente voltada para produto, né? Construção do conceito de um produto, construção de uma comunicação que daria vertente para as outras áreas de comunicação da empresa. Entrei na Oi há 4 anos atrás. E aí, 1 ano e meio depois, eu fui para essa parte mais digital da companhia, né? Trabalhando com as redes sociais, entendendo um pouco como desenvolver um post, analisar um post. E foi realmente passo a passo até eu chegar como analista hoje. Foram com projetos que eu toquei, como cobertura em grandes eventos, como Game XP, Rock in Rio, Oi Rio Pro, de surf, eventos de skate, como o STU, que acontecia na Barra. Enfim, com projetos que eu fui entendendo o planejamento dele. Então, eu tenho que estruturar qual é o meu objetivo, né? Qual o objetivo que eu ia fazer naquele projeto, o que eu teria que entregar, qual era o objetivo da companhia. E, assim, em cada passo a passo disso, de todos os projetos que eu fiz e até aqui, né, nesses 4 anos, o que eu fui aprendendo realmente é responsabilidade, qual o principal que eu tenho que entregar, qual é o objetivo para a companhia e não só para aquele conteúdo estar na rede. Foi isso, com grandes projetos, com pequenos projetos, analisar o objetivo, fazer testes de posts, qual performava melhor, qual não performava. Então, também analisar gráficos, pesquisas, ver outros segmentos de mercado e não só telecom. Ter essa visão ampla das coisas foi me ajudando a ser o profissional que eu sou hoje. Então, comprometimento também, se mandava um desafio, por mais difícil que fosse, eu fazia, e buscar a ajuda das pessoas também. Acho que isso é importante, não tentar fazer as coisas sozinho, achando que você sabe tudo, né? E aí, fui galgando, saí de estagiária, fui para assistente, me formei, ainda estava como assistente, estava terminando, e aí me efetivaram, e aí logo depois fui para analista, e quando me formei já fui logo para analista, e aí 2 anos depois, né, semana passada, fui para analista de marketing e saindo dessa parte de conteúdo para as redes sociais, voltando para a área de comunicação, foi onde iniciei como estagiária, com um outro olhar, já um pouco mais madura em relação à companhia, ao produto, como usar o produto em si, né? Como desenvolver uma campanha, essa relação de planejamento, organização, compreensão do objetivo e analisar pesquisas e dados para ter embasamento, para comprovar as coisas de forma usual, né? Sim, que eu tinha que entregar. É muito legal que na sua trajetória, você ainda na faculdade, você conseguiu, né? Você começou como estagiária e foi galgando dentro da empresa. Isso é muito legal, né? Porque você teve o contato ali de mercado ainda estudando, né? E você pode desenvolver isso. Alguma dica para as pessoas, para os estudantes que estão querendo ingressar nessa área, que querem trabalhar com marketing digital? Como que você conseguiu o estágio? Se você fez alguma coisa em especial? Fala um pouquinho sobre isso também, por favor. De modo geral, minha dica é sempre buscar, sempre procurar. Às vezes as coisas não caem do céu. Esse meu estágio, por exemplo, eu estava buscando estágio, sim, né? Saí me inscrevendo. Me inscrevi, vi que estava aberto o processo da Oi. Me inscrevi, não contei para ninguém. Sabe que eu estava ali na internet? Fui impactada por aquilo, olhando. Me inscrevi. Aí passei na parte de teste online,
passei na análise de currículo, passei numa coisa que tinha também online de lógica, assim, em datas diferentes, tá? Fui recebendo e-mail, olhar e falar, legal, passei. Legal, passei. E quando teve realmente a entrevista, que eu falei, caraca, eu vou pra entrevista, aí eu contei pra minha mãe, porque eu tinha que matar aula na faculdade, porque foi num dia de manhã. E antes eu tive um pequeno emprego, assim, foi quase um freela ali, que eu fazia um pouco de tudo, numa loja de moda infantil, que eu fazia os posts pro Facebook. Ali eu comecei quase a me virar sozinha para isso. Fazia os posts no Facebook, fazia o mailing com as clientes quando tinha evento, pegava contato, fazia lista de pagamento para fornecedor, fazia esse trâmite também, abria a loja, fechava a loja, assim, eu tava quase Um pouquinho de tudo. um pouquinho de tudo, o que me ajudou bastante quando eu entrei para o estágio, porque fazia um pouco disso também, né? Cuidava de orçamento, enfim. Por mais que a gente esteja empregado, não é bom se acomodar. É sempre bom você buscar outras frentes. Então é isso, que eu foi um acho pouquinho. que deu pro nosso estudante que está assistindo esse vídeo entender bem como que funciona, entender como que você chegou até onde você está agora, somar um conteúdo, né? Já tem uma ideia de como é o mercado, que é o objetivo do nosso vídeo. Como dica mesmo, eu fico para pesquisar sempre. A área de marketing ela é muito ampla, né? Como eu disse, tem tanto em empresas quanto em agências, quanto em micro lojas. Se você tem essa aptidão para o marketing, para a comunicação, para desenvolver peças, busca as vertentes. Não fica só achando que você é só criação, ou que você é só redator. Não. Tenta ampliar esse horizonte e ser o mais completo possível, porque quando alguém chegar com alguma coisa, você já tem pelo menos o básico daquilo. Então, sempre buscar. Essa é a principal dica. É uma dica de ouro, né? E, de fato, é uma coisa que colabora muito. A ideia, a gente está sempre aprendendo, né? É um ciclo. Sim. Então, é isso. Jennifer, muito, muito obrigada pela sua colaboração. Eu espero que ajude muita gente. Tá bom? Muito obrigada mesmo. Obrigada, Gil. E boa sorte aí para a galera que está tentando nessa área. É uma área bem ampla, tem bastante oportunidade. Mas é isso, é buscar, que uma hora aparece com certeza. Então tá ótimo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Oi, gente. Meu nome é Juliana. Eu faço faculdade na UFRJ. Estou no 8º período e faço parte de um grupo de pesquisa de marketing, tecnologia e ecologia. E através dessa entrevista, a gente quer procurar entender melhor como é hoje a trajetória de um profissional da área de marketing. A gente está aqui com a Camila Menezes. Primeiramente, Camila, a gente queria agradecer a sua participação por você estar contribuindo para o nosso trabalho. Imagina, prazer. Espero poder contribuir mesmo, né? Atender as expectativas de vocês. Com certeza vai. A gente queria começar a entrevista, Camila, com você contando um pouco pra gente sobre a sua trajetória profissional, para a gente conhecer um pouco melhor sobre você. Tá bom. Bom, eu desde pequenininho eu sempre fui muito apaixonada por tudo que está relacionado à comunicação, experiência, tudo que trabalha a emoção das pessoas, né? Então, eu sempre tive um interesse muito grande por tudo que era de comunicação. E quando eu fui resolver, assim, decidir aquela fatídica decisão ali com 16, 17 anos, você tem que fazer vestibular, eu fiquei muito na dúvida. E eu tive a oportunidade de conversar com um amigo da família, um amigo da minha mãe, enfim, que tinha uma agência, né, uma agência pequena na época. E quando a gente estava conversando, ele falou uma coisa que assim, me ajudou nessa decisão. Ele disse o seguinte, ele falou, olha, se você quiser trabalhar mais a parte criativa, você faz comunicação. Se você quiser trabalhar mais com a parte de planejamento, de entender o mercado, você vai para a administração. E aí você se especializa nisso. Bom, isso para mim na época fez muito sentido. Eu fiz faculdade de administração, na verdade. Depois eu fui fazendo as especializações em comunicação, marketing, branding. E desde 2000 eu trabalho na área. Então, eu sempre trabalhei na área de marketing. Eu passei por grandes empresas como a Fiat, a Alitalia, que é uma companhia aérea, Redditor, que é a área de saúde, Ankara Ivanhoe, que é varejo, né, shopping. E agora eu trabalho no Campos Melo Advogados. Então, eu tive uma trajetória muito voltada para serviço, né? 20 anos de experiência em marketing,
sempre trabalhando com a parte de branding e planejamento de comunicação. E nesse período eu acompanhei muito a mudança tecnológica, né? Porque eu peguei o analógico, onde a gente não tinha praticamente a internet para esse digital, fim. né? Redes sociais não existiam, né? Então eu peguei um pouco desse cenário aí analógico e mais digital. A sua rotina hoje, o que a Camila faz hoje no dia a dia dela? Eu chamo de sorte, eu não sei como é que as pessoas avaliam isso, mas eu sempre atuei em áreas de marketing muito generalistas, então onde a gente vai desde vamos olhar o mercado, ver o que a gente tem de oportunidades, usar mais a parte de inteligência para tomada de decisão, né? Então faz sentido eu criar, por exemplo, esse serviço para essa empresa? Faz porque a gente tem demanda para isso, o mercado está se movimentando nesse sentido. Até desde a concepção do serviço, né? Olhar o mercado, faz a concepção do serviço e à medida da concepção, que é essa parte de estratégia, a gente pensa na estratégia de comunicação disso. Então, decidindo se a gente vai, por exemplo, fazer um anúncio no jornal, se a gente vai fazer um evento, se a gente vai patrocinar alguma coisa nesse sentido, comunicação interna também. Então, eu sempre tive essa escola, né, de trabalhar em áreas muito generalistas, né, abraçando todas as... Até porque a comunicação interna é importante para que você possa entender o seu público-alvo, né, onde você quer chegar. Na verdade, não só para entender, eu assim, sou super levanta-bandeira da comunicação interna, porque eu acredito no seguinte, não adianta você vender para o mercado que você tem um determinado posicionamento ou que você faz determinada coisa, se o seu público interno, o seu colaborador, funcionário, integrante, seja lá o nome que você der para esse público, ou dá para esse público, ele precisa legitimar isso, né? Você imagina uma empresa que vira para o mercado e fala, olha, eu aqui trato meus funcionários, agora, por exemplo, diversidade, que é um tema super em alta. Eu sou uma empresa diversa, eu respeito as diferenças. E aí, internamente, na prática, isso não acontece. Não acontecer, né? Entendi. Então, eu acredito muito que o público interno é um dos públicos prioritários, assim, para se trabalhar em termos de comunicação, porque ele vai legitimar isso. Entendi. Legal. E o que você espera hoje de um profissional de marketing sobre os conhecimentos, as atitudes e as habilidades deles? O que é necessário desse profissional para ele atuar nesse setor? Eu acho assim que tem um ponto que eu acho que independe de onde é o profissional, de que área é o profissional, que é a questão da competência comportamental, né? E existem pesquisas que mostram que você contrata pela técnica, mas você demite pelo comportamental. Então é aquilo, às vezes a pessoa é muito boa, é assim, o melhor aluno da faculdade, mas ela não tem facilidade não tem facilidade de relacionamento interpessoal, que é super importante, aí tentando responder mais diretamente sua pergunta, né? A gente observa não só times menores, mas times cada vez mais multidisciplinares, né? Você está no marketing, mas você trabalha com a área de operações, você trabalha com a área de RH, por exemplo, para comunicação interna, então precisa ser times multidisciplinares, e para isso tem a questão da relação interpessoal. E a pessoa com a atitude de querer colaborar, de querer ir além, sabe? Fazer mais do que o que está inicialmente previsto. Entendi. E criatividade, porque cada vez mais os orçamentos de marketing estão menores, a gente precisa fazer mais com o mesmo, né? Ou às vezes até mais com menos. Então, aí entra a questão da adaptabilidade. Poxa, muitas vezes você esperava ter um orçamento de X e está tendo X menos 20%, 30%, 50%. E aí, você vai deixar de fazer o que você acredita ou você vai buscar uma forma criativa e mais barata de fazer aquilo? Sim, né? Com certeza. Então, são algumas características aí que eu acho que são bem importantes. Entendi. Tá, e no caso, você como gestora de uma área de marketing, o que você acha que aquele candidato que está concorrendo à vaga precisa ter? Quais são aquelas habilidades que você dá ênfase no momento da contratação? Eu acho que depende muito do perfil da vaga, né? Do job description lá daquela vaga. Às vezes você contratar, você pode ter um assistente, pode ter um analista, o analista sênior é diferente do júnior. Primeiro, a pessoa entender aquilo que ela está fazendo, né? Que não é só o tirador de pedido, né? Juliana, olha, eu preciso de uma peça assim, você vai lá e faz. Não,
Por que você está querendo aquilo? Porque às vezes o briefing que vem do cliente, seja ele externo ou interno, ele vem enviesado, né? Ele vem pedindo o folder, ele vem pedindo o vídeo. Então, acho que um ponto muito importante, até para você chegar num produto final legal e que atenda às necessidades, é você ter aquela pessoa da equipe ali, no caso um analista, por exemplo, tentando entender o que o cliente quer. Sim. Decifrar, apurar um pouco melhor o briefing, né? Colocar no lugar do cliente, né, no caso. Tá, É e o que você diria hoje para um estudante que acabou de se formar e quer entrar no mercado? O que você diria para ele? O que ele precisa fazer para atuar nessa área de marketing hoje? Olha, eu acho que tem muita gente, como o offline migrou muito para o online, né? E você tem muita gente nas redes sociais, os heavy users acham que entendem bem de rede social. Então, assim, só porque sabem mexer na rede social entendem de marketing? Não. Então, assim, acho que um ponto entende quais são os seus pontos fortes, né? Apesar de ser uma pessoa criativa, eu não sou de criação, eu sou de planejamento e branding, de construção, de conceitual. Que você realmente faz seus olhos brilharem dentro dessa área, porque a gente tem inúmeras possibilidades. Entender que a gente não para de aprender nunca. Então, assim, hoje em dia, usar o digital para o seu bem, né? Assim, tem uma infinidade de cursos gratuitos ou até num valor mais baixo, mas para se manter atualizado, ler, né? Participar de eventos, acho que é uma forma muito importante. Ter clareza para você também não sair atirando para tudo quanto é lado, né? Não focar e às em nada. vezes não focar, exatamente. Então, ver o que faz sentido para você, ter seus diferenciais naquelas áreas de conhecimento, sabe? E um outro ponto que eu acho que não é só para marketing, para qualquer coisa, tem aquele espírito empreendedor, né? De correr atrás do que você quer. Não fica esperando cair do céu, não vai cair do céu, né? Você não vai estar lá um dia em casa, lá, olhando a vida passar e vão te ligar se você não tiver, sabe, ter um bom currículo, sabe? Esquematizar o seu currículo de uma maneira que seja interessante para o profissional de RH, quando ele pegar, ele vê um diferencial ali, né? Tá atualizado, fazer network e procurar, obviamente, né? Tá antenado nos principais sites, ler sobre as reportagens, né? Muitas vezes a gente sabe de uma empresa que está contratando porque fez uma reportagem, sei lá, em algum veículo, citando isso. Então, tenha essa, entre aspas, cara de pau, né? Que eu chamo do empreendedorismo. Corre atrás. A coisa vai acontecer, né? Entendi. Então, foi isso. A gente adorou a sua participação. Foram ótimas as perguntas, muito esclarecedoras. A gente queria agradecer mais uma vez você ter participado com a gente. Vai contribuir muito para o nosso projeto e também para os alunos que vão estar assistindo esse vídeo. E é isso. Obrigada mais uma vez, Camila. Obrigada a vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. Boa sorte para todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. E em nome do Grupo de Estudos em Marketing, Tecnologia e Ecologia, gente, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, desejo a você muito sucesso em sua trajetória profissional. E acredite, vai dar tudo certo.